Boa tarde, meu nome é Hugo Melo, sou otorrinolaringologista, trabalho na Multimed e recebi o convite essa semana para a gente poder participar da Semana da Saúde aqui no Multi Open Shop. E hoje venho falar para vocês um pouquinho sobre a rinite alérgica, né, as crises de rinite que tanto incomodam, e quero focar bastante hoje aqui na prevenção disso, né, nas medidas do nosso dia a dia, nas medidas ambientais que a gente pode fazer para poder melhorar as crises, evitá-las. E principalmente ensinar a vocês hoje fazer a lavagem nasal, que é uma maneira preventiva e eficaz que melhora muito as crises e previne elas também. A rinite, ela é classificada em diversos tipos. A mais comum é a rinite alérgica, que é caracterizada por uma hipersensibilidade do nosso sistema imune. O que seria isso? Seria quando o nosso sistema imune reconhece partículas inofensivas do nosso ambiente como algo estranho e faz uma resposta imune exagerada frente àquilo ali. E essa resposta imune exacerbada gera uma inflamação e os sintomas. A rinite alérgica é a mais comum, ela começa em torno ali de 3 a 5 anos e perdura então por toda a vida do paciente. Ela tem um caráter genético, claro, e tem um caráter ambiental, né? A exposição aos alérgenos favorece também o desencadeamento da resposta imune e das crises também. E os 4 sintomas cardinais da rinite seriam, então, uma palavrinha que resume eles, que é o PECO, né? Que a gente chama de PECO, que são prurido, né? A coceira nasal, a coceira ocular, a coceira auricular, também é muito comum, os espirros, a coriza e a obstrução nasal. De acordo com a intensidade, a frequência e a duração desses sintomas, eles podem provocar outros tipos de sintomas, como sinusites. Então a gente pode começar a ter sinusites de repetição, né? Que vai ser o quê? Já a infecção das cavidades nasal, com a presença de catarro, secreção purulenta, tosse, dor na face, febre, alterações do sono, paciente que tem essa obstrução prolongada de longa data, em que a gente começa a ter uma respiração oral, roncos, a gente começa a ter apneias e isso atrapalha a qualidade de vida do paciente. Então, principalmente em crianças, a gente começa a ter então distúrbios no aprendizado, né? Porque assim, a criança começa a se tornar agitada devido à alteração do sono. Asma, pacientes que não têm uma rinite controlada, a gente começa a ter a asma também não melhora, as crises de asma também não têm um controle legal. E as malformações crâniofaciais, pacientes que respiram de boca aberta devido à obstrução nasal crônica, a gente começa a ter o quê? Malformações, alterações crâniofaciais devido a essa respiração oral prolongada. O paciente que tem então os sintomas e a gente suspeita então do diagnóstico, a gente vai fazer uma avaliação, que é muito importante, a avaliação da cavidade nasal para avaliar a gravidade dessa inflamação crônica do nariz, se já houve algum tipo de complicação. E também avaliar o quê? A descoberta do antígeno, o que está causando as crises de rinite. Hoje a gente tem testes que são muito simples e não dolorosos e práticos, que a gente faz em consultório, que é onde a gente vai identificar o causador da sua rinite. Os ácaros, o pólen, o mofo, o fungo, o epitélio do cachorro, o epitélio do gato, onde a gente tem o prick test. O prick test vai ser um teste simples, onde a gente usa um puntor, que a gente vai puncionar na pele e vai identificar a reação alérgica do sistema imune frente àquele alérgeno que foi adicionado ali. E aí, assim, a gente vai identificar o grau de resposta alérgica e o antígeno que causa suas crises e a gente vai poder manejar de uma melhor maneira o seu ambiente. Então, os alérgenos principais que causam a rinite alérgica são os ácaros, os pólens, o fungo do mofo, o epitélio do cachorro e do gato e o epitélio dos insetos, de baratas e mosquitos. Então, o tratamento, ele vai ter 3 pilares fundamentais. Vai ser principalmente a prevenção, onde a gente vai cuidar então das higienes ambientais, o tratamento medicamentoso e algumas vezes até tratamento cirúrgico. As mudanças ambientais é muito importante, porque os alérgenos que causam as crises, a gente precisa se afastar dele para não ter as crises. Então é muito importante a mudança ambiental. Os ácaros que são muito frequentes, é importante a gente mudar o ambiente. Então é importante a gente tirar as almofadas, as cortinas, tapetes, carpetes, a cama, o colchão, ele deve estar com a capa anti-ácaro, o travesseiro também, onde a gente então impede que esses ácaros eles ficam escondidos. Evitar os bichos de pelúcia,
A limpeza sempre deve ser feita com pano úmido e evitar as vassouras. E quando for utilizar os aspiradores, tender a usar aqueles que têm o filtro EPA, que é o filtro onde a gente consegue filtrar e reter mesmo os ácaros nele, tá bom? E é importante também evitar a umidade, né? Então, evitar que a cama do paciente alérgico ele esteja longe da parede, né? Porque a parede é onde ali tem a umidade, onde às vezes pode desencadear as crises. Mofo, se estiverem presentes, é importante a utilização dos desumidificadores, né? É importante às vezes utilizar tintas anti-mofo para evitar a formação daquelas levedurazinhas que causam as crises. E os animais, como eu já expliquei, é importante o banho semanalmente e evitar sempre que esse animal fique circulando pelo quarto, tá? É um ambiente onde você vai dormir, então as crises alérgicas podem se tornar um pouquinho mais frequentes. Lembrando que isso é para os pacientes que têm alergia ao cachorro e ao gato, tá? Se não tem alergia ao cachorro e ao gato, a gente não precisa se afastar deles. E agora eu vou ensinar a vocês a fazer a lavagem nasal. A lavagem nasal, que é um ato muito importante para a saúde do nosso nariz e que todos os pacientes devem realizar. Não só os pacientes que têm rinite alérgica. Por quê? Porque o nosso nariz é o nosso filtro, é a porta de entrada do nosso sistema respiratório. Então você manter esse nariz limpo é muito importante, porque é nele onde que é retido as impurezas e os micro-organismos do nosso ambiente. Ele é o nosso filtro, é a nossa porta de entrada. Então manter esse filtro limpo é muito importante para a saúde, para poder evitar as crises, os resfriados, as sinusites. Então a lavagem nasal. A lavagem nasal é um ato muito importante e que todos os pacientes devem fazer para a saúde do nariz. Eu costumo orientar que não é só o paciente doente, não é só o paciente que tem rinite que deve lavar o nariz. Todos os pacientes, todo mundo deve lavar. O nosso nariz é nosso filtro, é a nossa porta de entrada do nosso sistema respiratório. É onde é retida as impurezas. Então você manter esse filtro limpo, livre de impurezas e pronto para debelar qualquer micro-organismo que entre, é muito importante. Então a lavagem nasal é um ato de higiene que todo paciente, todo mundo deve fazer. Eu vou orientar como a gente vai fazer essa lavagem e vou tentar ensinar a vocês com as formas que isso pode ser feito. 3 coisas são importantes antes da gente começar, que é desconforto, vai ter. Nas primeiras vezes que você fazer a lavagem nasal, ela vai ser realmente desconfortável. Você vai estar jogando um líquido dentro do nariz, então você vai ter realmente um desconforto, tá? Os frascos, eles não podem ser compartilhados, cada um tem o seu. Então o do filho não pode ser usado na mãe, nem o da mãe pode ser usado no filho. Isso é individual, cada um tem o seu, tá? E o tipo de lavagem nasal. É muito importante que a lavagem nasal seja a mais eficaz, seja feita de grande volume, baixa pressão. Grande volume seria o quê? Seria o quê? Muito líquido, muito volume dentro do nariz. E baixa pressão, que não é a pressão que vai lavar o nariz, vai ser a quantidade de volume que você vai jogar dentro dele. Costumo orientar, às vezes no consultório, que é como você limpar uma sujeira que às vezes está no chão. Se você for com uma mangueira, você tem dificuldade de tirar aquela sujeirinha que fica ali. Agora, se você pegar um balde cheio de água e você jogar ali, você vai ter uma eficácia melhor. Esse que seria a ideia da lavagem nasal de alto volume. Ela realmente é mais eficaz e mais importante. Eu trouxe aqui para vocês para poder exemplificar 4 formas de lavar o nariz. 3 daqui eu indico e oriento que deve ser feita, que são as de alto volume. Então você vai escolher a que mais vai se encaixar, a que mais você vai gostar. E uma que às vezes é muito comum a gente ver pacientes usando, mas que elas não são eficazes e não vai ter o intuito realmente da limpeza nasal. Então vamos lá, eu vou mostrar então os 4 tipos principais que eu trouxe aqui para vocês e aí depois eu vou explicar um por um, tá? Então são as seringas, né? As seringas são um método de lavagem nasal. Você vai encontrar diversos tipos e diversos tamanhos de seringa. O ideal sempre é a de alto volume, né? Então de 60 ml ou de 20 ml, preferencial a de 60. A lota que eu acho bastante eficaz e mais prático da gente fazer no nosso dia a dia em casa, que você encontra em farmácias ou então em lojas de produtos hospitalares, tá? E aqui a gente vai colocar o soro fisiológico e então fazer a lavagem nasal.
O frasquinho de nasoar, que ele é bastante eficaz, que você então insera numa narina e ele sai na outra. E os soros pressurizados que a gente também encontra na farmácia, que é o que eu expliquei, que não é tão eficaz. Ele é mais para umidificar a via aérea do que dá para fazer realmente uma lavagem nasal. Porque ele não tem volume, ele só tem um pequeno jatinho de soro dentro do nariz e isso não é eficaz para a gente poder lavá-lo. Isso aqui vai ser só mesmo para uma umidificação nasal, tá bom? Então vamos lá. A seringa é sempre o ideal, tá? Utilizar, como eu expliquei, de alto volume, que são no caso as de 60 ml. Quando a gente fala então para fazer em crianças, né, crianças lactentes, crianças menores de 2 anos, aí a gente pode preferenciar, claro, as seringas menores, de 5 ml, talvez até a de 10, vai dar para a gente poder fazer. E aí crianças ali em torno de 2 a 6 anos, talvez seria legal a gente usar de 20 ml, tá? Mas a partir dos 6 anos já é o mais indicado, seria alto volume mesmo, são as seringas de 60 ml. Cabeça inclinada ligeiramente para frente e a gente vai fazer uma narina e depois a outra. A gente posiciona o bico da seringa dentro do nariz, tá? Não contra o nariz assim, tá? Sempre para dentro e cima. E aí a gente vai fazer o jato. Esse volume ele vai entrar dentro do nariz e ele vai sair pelo outro. Ou pode sair pela boca, porque a maneira adequada é de boca aberta. Então a gente vai fazer a lavagem, boca aberta, e ela vai sair do outro lado. E fazer isso da outra narina também. Isso pode ser feito tanto na criança, né, da mesma forma, cabecinha inclinada para frente, faz na beirada da pia, de um lado, e depois faz do outro. Tá? O nasoar a gente acha na farmácia, tá? Ele é bastante eficaz, é um método muito bom, onde ele vem com a diluição, onde a gente coloca dentro do frasquinho e dilui com água filtrada. E isso a gente vai formar o soro fisiológico, tá? Se comprou o nasoar, a gente pode continuar usando o frasquinho só com soro fisiológico, às vezes sem precisar comprar mais sachês. Mas é claro, se preferir, a gente pode então comprar a reposição dos sachês na farmácia também, ou então só usar o soro fisiológico. O nasoar, ele cheio, ele vai ter 200 ml, 240 ml. O ideal é fazer o alto volume, como a gente explicou. Então a gente vai fazer 240 ml numa narina e 240 ml na outra. Com a cabeça ligeiramente inclinada para frente e pode apertar, boca aberta, vai sair pelo outro lado. Da mesma forma, o outro lado, boca aberta, cabeça inclinada para frente, vai sair do outro lado, tá bom? Ou vai sair pela boca. O terceiro que eu gosto e que eu costumo orientar é um desses três, a lota. A lota, esta aqui, ela é de 200 ml, é o ideal, tá? Você acha lotas maiores, mas 200 ml é o ideal. A gente vai colocar soro fisiológico aqui dentro, enche ela de soro fisiológico e aí a gente vai fazer na beirada da pia, cabeça ligeiramente inclinada para frente, posiciona e vira, tá? Vai escorrer do outro lado, boca aberta. Da mesma forma do outro lado, cheia, abre a boca, vai escorrer do outro lado. Tá? Fazer um frasquinho em cada narina de manhã e à noite, tá? Então, a frequência seria essa, como eu falei, cerca de 1 a 2 vezes ao dia, né? De manhã e à noite. No paciente saudável, na lavagem do dia a dia, tá? É claro, pacientes com prevenção primária, como eu disse, pacientes saudáveis, 1 a 2 vezes é o ideal. Pacientes que estão doentes, com crise de rinite ou então crise de sinusite, já é uma prevenção secundária, que é onde que a gente vai evitar com que essa crise ela perdure por mais tempo ou então se complique com alguma coisa. Então essa lavagem nasal ela se torna um pouquinho mais frequente, como ideal. Umas 2 a 3 vezes ao dia seria melhor, tá? Então fazer essa lavagem em cada narina 3 vezes ao dia. O soro fisiológico. É importante lembrar que o soro fisiológico que a gente compra na farmácia, ele
O ideal, após aberto, uma conservação de 15 dias, tá? É o ideal. Após isso, melhor descartar, tá? Pode ser guardado na geladeira, isso vai melhorar, né, a conservação, mas lembrar, nunca lavar o nariz com o soro gelado e fazer a lavagem com ele em temperatura ambiente. O ato da lavagem nasal, então, é muito importante. Então, sempre deve lembrar que o nosso nariz é a nossa porta de entrada, é o nosso filtro do nosso sistema respiratório. Então, é importante que esse nariz esteja sempre limpo e pronto para poder enfrentar qualquer tipo de problema. A limpeza nasal ela deve ser feita como higiene, deve ser feita em todos os dias e em todos os pacientes, não só aqueles doentes. Vamos finalizar então com as 6 dicas aí do nosso aprendizado, que vai ser, primeiro, o nosso ambiente, deixar sempre o ambiente arejado, portas abertas, janelas abertas, deixar o sol entrar dentro de casa. Isso faz bem e vai evitar as crises. Segunda coisa, estamos aí na troca de estação, chegando outono, inverno, ficando um pouquinho mais frio. Vamos lavar aquelas roupas mais quentinhas antes de começar a usar, tá? Ali é onde vivem os ácaros, é onde eles estão todos alojadinhos. Então vamos tirar, vamos lavar antes de começar a usar. Terceira coisa, ar-condicionado e ventilador. Sempre manter eles limpos é muito importante. Fazer essa limpeza pelo menos anual. Quarta coisa, vamos evitar os ursos de pelúcia, tapetes, carpetes, tá? Almofadas. Isso vai evitar também as crises. Trocar o cobertor pelo edredom. Vamos fazer a lavagem nasal, vamos manter o filtro, a nossa porta de entrada do sistema respiratório sempre limpa e preparada para qualquer imprevisto. E sexta coisa, vamos beber bastante líquido e deixar o nosso organismo, o nosso sistema imune preparado para qualquer coisa, para qualquer imprevisto. Então agradeço o Multi Open Shop e a Multimed pelo convite de estar aqui tentando ajudar e a introduzir um pouquinho mais aí sobre esses cuidados. Espero que tenha ajudado a todos com essas orientações e qualquer dúvida me deixo à disposição de todos. Um abraço a todos aí.